Olá, eu sou o professor Minotti, vamos juntos no Devocional Conexão com Deus, o maior legado para as filhas e filhos, nesse dia 12 de julho, nesse inverno gelado, congelante. Nós vamos aqui meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, no Devocional Conexão com Deus. Nesse dia 12 de julho, antes de fazermos a meditação na palavra, eu quero parabenizar aqui o meu compadre, parabenizar o meu irmão de fé, um cara que é surreal, essencial no meu crescimento, como profissional e como pessoa. Professor Demésio Carvalho de Souza, professor mestre, engenharia da produção, que tantos ensinamentos me deu, tantos ensinamentos em relação à excelência da gestão, em relação a tantas coisas na vida. Meu querido, quero que Deus te dê muita saúde, muitas bênçãos, muito obrigado por tudo, Você me passou tanto conhecimento, continua sendo um diferencial, aí, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma gratidão impagável por tantos e tantos momentos e que me peguei numa situação difícil e você estava lá para me ajudar e para me orientar. Então um beijo no seu coração, no coração de toda a sua família, e que você seja cada vez mais aí abençoado, cada vez mais as coisas consigam ser maravilhosas na sua vida, prosperidade espiritual, financeira, enfim. Que Deus o abençoe, irmão, e muito obrigado. E temos lá no livro Encontrei Deus, professor que compartilha a conexão divina, um capítulo especial só para agradecer você, meu querido. Você faz parte do Sexteto Fantástico e está lá. Muito obrigado do fundo do coração e parabéns. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 também, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repetindo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois é por aí. E eu já pergunto, você conversa com outras pessoas sobre a verdade? Sobre Jesus? Você faz isso? O Moreno sempre falou comigo sobre Jesus e ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele me ensinou a agradecer por tudo que nós não temos. E eu, até então, nunca tinha visto esse tipo de oração, esse tipo de agradecimento. E ele me ensinou que eu não fazia isso. Nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Agradecer o que nós não temos, as doenças que nós não temos, as tribulações que nós não temos, os problemas complexos que nós não temos. Aí eu entendi, porque conectou com uma frase que eu sempre falei: para nós está doce. Está doce demais para a gente. Nossa! Se pensar na caminhada de Jesus, ainda aí que nós estamos no paraíso, né, pai? Aí que nós estamos no paraíso já. Nós não passamos nada do que ele passou. E é uma grande verdade, né, pai? Para que nós possamos agradecer pelo que nós não temos. Obrigado, irmão. Obrigado por esse ensinamento maravilhoso. Eu costumava dizer que religião era coisa de crente e não falava de Deus. Quando alguém chegava perto falando de Cristo, eu era até preconceituoso, desdenhava e virava as costas. Porém, eu não entendia que nesses momentos eu não estava virando as costas para a pessoa, mas eu estava virando as costas para a palavra, para a verdade. Eu estava virando as costas para o Pai e não deixava entrar no meu coração e não entregava a minha vida para Ele. Graças a Deus eu consegui entender isso, graças a Ele. Obrigado, Pai, pela sua graça e misericórdia do fundo do coração. E uma triste verdade eu passei, porque eu vivi vários anos da minha vida dessa forma. Porém, quando eu assisti o filme Paixão de Cristo, eu sempre assisto, eu reassisto ele, porque ele é avassalador. E nos momentos principais de tribulação que a gente passa, é importantíssimo a gente ter acesso a isso. Está disponível em todos os streams, está disponível no YouTube. Os cortes, principalmente, né, das partes fundamentais do filme. Assista para você entender o impacto.
do diretor Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, além de tocar profundamente o meu coração, eu notei que Pedro negou a Cristo por 3 vezes. E no momento em que prenderam Jesus e quando ele foi torturado, quando as pessoas à volta começaram a apontar para ele, ele é discípulo, ele segue Jesus, e ele negou por 3 vezes naquele momento em que Jesus passava pela tribulação da tortura. Um dos mais fervorosos seguidores de Jesus o negou e depois se arrependeu de coração e foi perdoado, ao morrer também crucificado em uma história fortíssima. Então eu pensei, se o apóstolo que Jesus confiou à sua igreja falhou e foi perdoado, se eu me arrepender de coração, tornar o meu coração contrito, quebrantado, eu também o serei. Assumi o evangelho abertamente, medito na palavra todos os dias e tento ser melhor compartilhando os ensinamentos dele em casa. Lá em casa. No meu trabalho, onde eu estiver, eu compartilho os ensinamentos dele. Definitivamente, tudo fez sentido. Definitivamente. E eu comecei a enxergar o que antes não enxergava, ouvir o que antes não ouvia e acreditar no que antes eu não acreditava. É impressionante, pessoal. É impressionante. Paralela a essa missão de levar a palavra de Deus em casa, nós temos também no livro de Confúcio, o livro de Lições de Confúcio, do autor Henrique Benito. Aqui diz no pensamento número 1: somente quando o príncipe for o primeiro a praticar as virtudes, poderá exigir dos demais que sejam virtuosos. Se o príncipe não possui nem pratica as virtudes, não poderá exigir que os servos as pratiquem. Muito interessante esse livro aqui de Confúcio, porque ele traz os pensamentos que foram disseminados no Oriente. E é a mais pura verdade, porque o mestre dos mestres nos ensinou tudo. Logo, nós temos a nossa necessidade de obedecê-lo. Antes da cruz, Deus exigia sacrifícios, né, Pai? A morte dos cordeiros, o sangue dos cordeiros. Cristo foi o Cordeiro perfeito, que tomou todos os pecados nossos na cruz. A cruz é uma linha tênue que divide o Antigo ao Velho Testamento, porque a morte e ressurreição de Cristo nos traz o Novo Testamento, os Evangelhos do Novo Testamento. E lá diz que nós não precisamos mais de sacrifício e apenas de obediência, porque Jesus, que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, nos redimiu de toda a culpa. É pesadíssimo. E para complementar hoje o nosso raciocínio, vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos de 2 a 6, que diz assim, e vai ao encontro ao Evangelho de João que lemos há pouco. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias, o João Batista, né? Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e todo o monte, o outeiro, será arrasado. Tornar-se-á direito o que estiver torto. Olha que pesado, pessoal. Tornar-se-á direito o que é torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Nossa! Todo homem, toda mulher verá a salvação de Deus. Todo homem, toda mulher verá a salvação de Deus. Nossa, que passagem forte, hein, Pai? E vai ao encontro do que nós lemos hoje no nosso humilde devocional. Santificai-os na verdade, a tua palavra, Senhor, é
a verdade. E eu creio, e eu espero que você também creia. Faça a sua prece, faça a sua oração, faça o seu agradecimento. Como diz o meu irmão Moreno, agradeçamos pelo que não temos. É maravilhoso. Fique com Deus, devocional Conexão com Deus, combatendo o bom combate, um dia de cada vez. Tamo junto. Se Ele permitir, assim espero. Amanhã tem mais. Parabéns, Moreno. Tamo junto e obrigado sempre por tudo. Tamo junto.